Boa noite a todos. Inicialmente, a gente pede a Jesus, nosso Mestre amado, que possa nos amparar, que abra nossa mente para fazer uma boa exposição ao nível de compreensão de todos presentes, que a nossa intenção é essa, esclarecer. E vamos lá no nosso tema. Perispírito, provas científicas de ser molde do corpo físico. Como eu disse, parece que o meu foco é polêmica, né? E a base desse livro, o início, começou com um e-book que eu fiz, que tinha um título, Perispírito e suas polêmicas. E no contexto eu trabalhava a questão de molde, ser molde ou não. Eu trabalhei também a questão de ter órgãos ou não. E, finalmente, a questão de ser sede da memória. Então, isso é uma polêmica muito grande no meio espírita. Tem gente que defende posições de tudo que a gente possa imaginar. Ok? Então, o que é a nossa proposta? É trazer fontes para que vocês possam ver para que lado pende a balança. Tá certo? Gostaria que passasse o slide aqui para mim Ah, não, lá também não está passando. Vamos lá, gente. Muitas vezes é o seguinte, talvez a primeira coisa que a gente tinha que explicar é o que seria o perispírito, né? O perispírito seria o corpo espiritual do ser humano. Do ser humano ou das criaturas vivas, dos seres orgânicos. Porque os animais também têm. E esse corpo é que nos dá a aparência que nós temos, e mantém essa aparência ao longo da nossa encarnação. Ao desencarnarmos, nós vamos para o mundo espiritual, com o corpo espiritual e o espírito. Então, quando a pessoa diz assim, que eu estou vendo o espírito, na verdade, ela não está vendo o espírito, ela está vendo o perispírito do espírito que tem aquela forma da aparência quando a pessoa vive. Ficou claro? Então, a gente vê, é o perispírito. O perispírito é o envoltório do espírito. Então, nós somos, na verdade, um ser triplo, né? Nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e nós temos a alma ou espírito. Claro agora? E dentro da proposta, dentro do estudo que a gente levantou, nós buscamos focar neste livro especificamente a questão do perispírito ser molde do corpo físico. Ou seja, a nossa matéria se molda à aparência que o perispírito tem. Porque nós vamos ter a forma humana, então essa forma humana ela vem através do perispírito, ok? Vem acompanhando a humanidade através do perispírito. Então, é de suma importância para a formação e há informações aí também, mas eu não trabalhei aqui, de que as nossas ações, de uma certa forma, afetam o nosso perispírito. E quando essa ação negativa e prejudica, de alguma forma, o nosso corpo, numa encarnação seguinte, esse corpo, novo corpo, pode ter o reflexo daquele ato que você cometeu na encarnação atual. Um exemplo. Vamos supor que uma pessoa, por um problema qualquer, tenha se suicidado dando um tiro no ouvido. A possibilidade da área do ouvido no perispírito ser atingida é muito grande. Então, quando da formação do novo corpo físico na encarnação, provavelmente não é fatal, provavelmente ela vai ter problema de audição. Ficou claro agora? Então é isso que a gente tem de proposta. Então nós vamos trabalhar, deixa eu voltar aqui, a nossa
A nossa frase inicial sempre te traz uma frase inicial que tem a ver com o contexto que a gente vai falar, óbvio. Aqui de Pim Van Lommel, que ele diz o seguinte: o problema é que muitos cientistas têm os seus velhos conceitos, sendo muito difícil abrirem-se a novos conceitos. Então, a gente fica arraigado aos conceitos antigos, e aí é difícil para nós aceitar os novos. Nós trabalhamos com cientistas, mas isso aqui, acredito que vale para todos nós. Nós vamos fazer uma pequena introdução, nós vamos falar da renovação das células, nós vamos falar da função organizadora e sustentadora do perispírito. Cientistas e pesquisadores espíritas apresentam uma interessante novidade. Qual a opinião de notáveis estudiosos do espiritismo sobre o tema? E quanto a ter órgãos, ou seja, o perispírito tem órgãos ou não? O que faz o coração bater? E, finalmente, a gente vai fazer uma pequena conclusão. No livro da Gênesis, no capítulo 11, item 11, nós lemos o seguinte: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Neste caso que ele está falando aqui, o envoltório é o corpo físico, tá? Então, modela o seu corpo físico e o apropria às suas novas necessidades. Ajusta-o de acordo com a sua inteligência. Só que quando a gente pega uma outra tradução desse livro, a Gênesis, em vez de modela, nós temos elabora. E aí fica assim, modela ou elabora? Quando a gente pega a teoria da evolução das espécies, a gente vai ver que ou elabora ou modela, tanto faz. Mas é isso que está querendo dizer. Ao longo do tempo, nós, seres humanos, vamos melhorando o nosso corpo físico, tá? Mas não é um processo individual meu, eu não mudo o meu corpo, mas é um processo coletivo e provavelmente coordenado por espíritos muito evoluídos, tá? Que tenha a técnica e a capacidade de fazer as mudanças no nosso corpo de forma a aprimorá-lo ao longo do tempo. Ficou claro? Bom, uma coisa interessante que a gente fica sabendo também pela Gênesis, que o espírito não pode ter ação direta sobre a matéria. Ele precisa de um intermediário. Então, quem é esse intermediário? É justamente o perispírito. Então, o espírito, para agir no corpo físico, através do corpo físico, ele precisa do perispírito como o meio de fazer o corpo físico movimentar, por exemplo. Ok? Falar, andar, tudo aí. Então, ele não age na matéria. Se ele não age na matéria, ele também não vai agir sobre o feto. Ele vai precisar do perispírito para agir sobre o feto. Tá certo? Então, uma coisa puxa a outra. E uma coisa muito interessante também é a questão da renovação das células. Nós temos um certo tempo de vida, tinha-se até que era de 7 anos, Kardec vai falar sobre isso, mas hoje esses 7 anos não bate, renova, mas não nesse período de 7 anos e nem todas as células. Mas é interessante que veja o seguinte, que na revista Espírito de 1867, Kardec já fala alguma coisa sobre isso. Então ele diz o seguinte: pela atividade das funções vitais, as moléculas orgânicas são incessantemente expulsas do corpo pela transpiração, pela exalação e todas as secreções. De sorte que, num tempo dado, todas as moléculas orgânicas são inteiramente renovadas. Ou seja, são substituídas por novas moléculas. E que, numa certa idade, delas não existe mais uma única daquelas que formaram o corpo em sua origem. Então, as células que formavam o nosso corpo quando criança, já não existem mais. Nossas células, das moléculas, são outras, né? Então, assim ocorre com o corpo, cujos elementos constitutivos são, dizem os fisiologistas, então, a ideia que tinha na época dele, são renovadas, então, a cada 7 anos. Mas isso aí eu descobri, né, que é um mito, realmente não tem esse período, renova sim, mas não nos 7 anos, ok? Só isso, é importante. Aí está a nossa fonte.
que nós trabalhamos para chegar a essa conclusão. Então, olha lá, só pegando o finalzinho, que é mais importante. Não há como você ser inteiramente substituído, ainda mais um prazo de 7 anos. Não se sabe como esse mito de 7 anos começou. Então, a ideia é essa. Renova sim, mas não em 7 anos. Bom, existem várias funções no perispírito e 2 são importantíssimas, que têm a ver com o nosso tema. O nosso companheiro Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, um livro muito grosso, muitas páginas, é fantástico o livro dele. Então, ele vai falar das funções do perispírito. Então, nós vamos falar, que é o que nos interessa, da função organizadora e da função sustentadora. Então, na função organizadora, o perispírito aparece especialmente notável no processo da reencarnação. Leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Então, que Zalmino já está afirmando que o perispírito é o modelo ou molde do corpo físico. Este papel, continua ele, do perispírito, projeção da alma, no processo vital, é de muito conhecido tanto no Oriente como no Ocidente. Então, é um processo de moldagem, já é coisa antiga, vamos dizer assim, para ele. Sendo também pressentido em círculos científicos contaminados pelo materialismo. Então, até no meio científico, onde impera o materialismo, as pessoas têm uma certa intuição dessa questão do perispírito ser molde, ou da existência de um corpo fluídico que molda o corpo físico. E quanto à ação sustentadora, e ele coloca como observação conservadora do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo da renovação das células. Então, as nossas células renovam e a nossa aparência continua a mesma. Então, sustenta essa mesma forma que nós temos ao longo de nossa vida. Então, essa que é a ideia dele. Sabe a ideia que todas as células são substituídas, então ele fala da substituição da célula a cada 7 a 8 anos, já vimos que não é bem por aí, sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo, conservando a pessoa ainda os traços fisionômicos. Então, tem a mesma aparência, uma modificação muito pequena em relação a como criança e adulto, é muito pequeno. Tá? É óbvio que tem o desgaste do tempo na parte fisiológica, mas esse não é o caso. Mas a aparência continua lá. Bom, o que nós temos que buscar também é informações, ou pesquisas, ou opiniões de pesquisadores e cientistas sobre a questão, para que possa prevalecer algo mais de fundo, mais científico do que de achismo de nossa parte. Em setembro de 2023, eu participei de um encontro lá em Juiz de Fora, promovido pela Liga de Pesquisadores Espíritas, e nesse encontro vários oradores apresentam seus trabalhos, e esses trabalhos que foram escolhidos para serem apresentados no evento são publicados num livro. Todo evento tem um livro. Então, na época, o tema foi Perispírito, Concepções e Pesquisas. Muito interessante, muito produtivo. E foi lá que eu percebi que algo me chamou a atenção, que eu já tinha visto, mas não tinha percebido o valor, que foi na palestra do Dr. Davi Vieira. Então, a palestra dele tinha um título, O Perispírito e os Campos Morfogenéticos. E ele vai falar, num certo momento, é o seguinte: nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador invisível inerente aos seres vivos. Ou seja, os seres vivos têm uma espécie de uma matriz que forma o ser humano da forma, da aparência que ele é. Ficou claro? E como eu já tinha visto isso lá, me chamou a atenção e eu passei a focar
nesse tema dos campos morfogenéticos, que seria buscando a questão do modelo. Então, ele vai falar o seguinte, apresentamos uma revisão da literatura acadêmica e laica e não espírita, de pesquisa sobre a existência de campos morfogenéticos e das suas possíveis características. As investigações científicas realizadas após a obra kardeciana forneceram evidências a favor da existência de uma estrutura funcional coerente com a física dos campos eletrodinâmicos, cumprindo as funções do perispírito descrito na doutrina espírita. Então, esses campos morfogenéticos, na verdade, correspondem à função que o perispírito tem. E ele vai falar mais ainda. A abordagem epigenética da evolução e as múltiplas versões teóricas para os campos morfogenéticos foi amplamente pesquisada ao longo do século XX. E nós vamos ver vários pesquisadores aqui. Quando as tecnologias microscópicas e os avanços da física dos campos elétricos e magnéticos colocou ao alcance dos pesquisadores os recursos instrumentais para a sua investigação e documentação. Então, a partir do momento que a ciência oferece equipamentos mais sofisticados para analisar células, então, abriu um campo novo para rever coisas que nós já sabíamos ou encaixar essas coisas que a gente sabia dentro dessa nova percepção que nos é dada através dos equipamentos mais avançados. Então, ele vai citar Claude Bernard, que foi um médico fisiologista francês. Ele nasceu em 1813 e desencarnou em 1878, então ele viveu aí na época de Kardec, praticamente, né? E ele vai falar, ele que vai trazer essa ideia interessante. Então, no ano de 1865, Claude Bernard publica um livro chamado Introdução do Estudo da Medicina Experimental. E ele vai falar lá nesse livro assim, que existiria em todo germe vivo uma ideia dirigente a manifestar-se e a desenvolver-se em uma organização, anunciando que a refinada organização celular e funcional dos seres vivos implica em uma estrutura sutil dotada da capacidade de interação entre matéria, ordenando-a, mantendo sua integridade. Então, assim, à medida que ele percebeu que precisa de alguma coisa para fazer o nosso corpo do jeito que ele é, na forma que ele é, na aparência que ele é. Essa é a conclusão que chegou. Né? Com palavreados um tanto difíceis, mas, no fundo, o pensamento é esse aí. Então, o que eu vou dizer? Aí vamos pegar lá, no livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delano, que ele vai nos trazer justamente o pensamento de Claude Bernard. Diz, então ele está se referindo a Claude Bernard, é o seguinte, como que um desenho vital, um desenho que traça o plano de cada ser e de cada órgão. Então, cada órgão tem um plano, cada ser, o conjunto tem um plano. De sorte que, considerando isoladamente cada fenômeno orgânico, é tributário das forças gerais da natureza e revelam como que um laço especial, parecendo dirigidos por alguma condição invisível na rota que persegue, na ordem que as encadeia. Então, para o corpo humano ser da forma que ele é, parece que existe alguma coisa invisível que faz ele ser do jeito que é, da forma que é, da característica toda do ser humano. Que a conclusão que o Dr. Bernard chegou. E ele dá a essa ideia, ou esse conceito, um título que ele chama de ideia diretriz. Então, continua lá o Gabriel Delano. Então, o ilustre fisiologista, ou seja, Claude Bernard, define o que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que possamos imaginar, é a ideia diretriz dessa atuação vital.
Em todo germe vivo, então tudo que tem vida, há uma ideia dirigente que dirige a manifestar-se e a desenvolver isso na sua organização, ou seja, na sua organização física existe uma ideia que faz da organização física ter aquela aparência, aquela forma, que diferencia cada espécie em si mesmo. No reino animal isso é fantástico, né? A diferença corporal dos animais, por exemplo. Então, a quantidade de estudiosos, pesquisadores que advogam algo que forma, modela o corpo físico é significativa. Quanto mais a gente busca as pesquisas, mais a gente vai encontrando pessoas que falam sobre isso. Então, ficam esses que citamos como exemplos, mas vejamos este quadro em que consta o nome em ordem alfabética. Então, pus em ordem alfabética. Então, a numeração é a ordem. Nós temos o nome dos pesquisadores. E aqui nós vamos ter as designações ou teorias que eles levantaram para esse campo morfogenético que dá forma ao corpo físico, que nós entendemos ser o perispírito. Então, aqui é só praticamente visual mesmo. O Dr. Carlos Bernardes está aí no número 9. Um grupo de cientistas soviéticos. Esses que têm um fundo colorido são espíritas, são pesquisadores espíritas. Então, nós temos o quê? 29 fontes que aceitam ou que advogam a existência de um campo morfogenético com nomes diferentes. Ideia diretriz, campo biológico. O doutor Hernando Guimarães Andrade fala modelo organizador biológico. Enfim, a ideia é a mesma, de algo para formar o corpo, com nomes diferentes. Então, eu achei muito significativa a quantidade. Porque Kardec, quando trabalhou na codificação, ele buscou várias respostas para a mesma questão, de vários médios e vários espíritos. É o que a gente está tentando fazer aqui. Trazendo outras fontes para mostrar que essa ideia está surgindo de uma forma muito evidente e que hoje está difícil a gente falar que não existe, né? Ou que não possa existir, dependendo da pessoa. E aí a gente também procura sempre ver como que os grandes pensadores do movimento espírita, os escritores, os estudiosos, o que eles acham desse tipo de ideia, desse tipo de conceito, né? Para a gente não ficar muito preso às pesquisas, ou pelo menos para a gente saber se aquilo que a gente está pensando que é mesmo, né? Com base na informação, de opinião de outras pessoas, a gente tem isso aí. E nós citamos Gabriel Delane, né, vocês lembram? Então, ele vai tratar, ele vai dar o nome do mesmo jeito que o Cláudio Bernardo, e eu vou chamar de ideia diretriz. Então, Delane diz assim, em cada ser, desde a sua origem, pode comprovar-se a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano espiritual do recém-vindo, ou recém-nascido também, né, ao mesmo tempo em que o seu tipo funcional. Na formação da criatura vivente, então aqui interessante porque já está todos vocês, né, não se prende só ao homem, então nós podemos incluir os animais e as plantas também, né? A vida não fornece como contingente senão matéria irritável do protoplasma, matéria amorfa, na qual é impossível distinguir o mínimo rudimento de organização. Então, a matéria não se organiza, ela não tem como se organizar. Então, para a matéria se organizar da forma, então ela precisa de uma coisa que faz isso por ela, né? Então, por isso que fala a ideia diretriz, o campo morfogenético que a gente está trabalhando aí. A célula primitiva é absolutamente idêntica em todos os vertebrados. Tudo igual. Nada se lhe encontra que indique o nascimento de um ser que não outro, de vez que a composição é sempre única, uma e única para todos. É forçoso admitir, conclui Delane, portanto, a intervenção de um novo fator
que determina as condições construtivas do edifício vital, ou seja, do corpo físico. No fundo, ele está falando do corpo físico, a construção do corpo físico. Então, tem algo mais. Por que os animais têm corpos diferentes? O que faz os corpos dos animais serem diferentes? Aí, por exemplo, aí ele vai falar que essa força, que tem que ter uma força. Então, ele diz lá, precisamos recorrer ao perispírito, pois ele é que contém o desenho prévio. Desenho prévio de quê? Do corpo físico. A lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo. O novo organismo também é o corpo físico que está para nascer. E que ele assinará o lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução, é no embrião que se executa essa ação diretiva. Então, no embrião é que esse desenho prévio age. Claro? E aí, Gustavo de Leite também trabalha o mesmo conceito, usando o mesmo termo, de ideia de diretriz. Ele vai falar sobre isso no livro dele, Do Inconsciente ao Consciente. E lá no final ele fala assim, no meio ali. Assim, a ideia de diretriz preside necessariamente na manutenção da personalidade, como era preside a sua identificação. Aqui, de certa forma, ele está falando da renovação das células. Né? É o terceiro termo e é o mais importante. O dinamismo diretor obedece ele mesmo a uma ideia diretriz. Essa ideia diretriz se acha em todas as criações biológicas, todas as criaturas vivas, orgânicas. Né? Então, fecha com com a ideia que nós já falamos. Ernesto Bozano, ele tem uma obra fantástica chamada A Crise da Morte, pouco conhecida da maioria dos espíritas, mas vale a pena ler. E eu sugiro que vocês comprem a edição da Maltese, porque a edição da FEB só foram registrados 17 casos de 30. E a da editora Maltese tem todos os 30 casos do título original de Bozano. Então, ele diz lá, se o pensamento e a vontade são forças organizadoras capazes de levar à materialização, mesmo no plano terreno, então se deveria deduzir, logicamente, que essas mesmas forças venham a se exercitar com maior eficiência no mundo espiritual. E, sendo assim, disso resultaria que uma primeira demonstração dos poderes adquiridos pelos espíritos encarnados deveria exercer justamente sobre a remodelagem dos seus corpos etéreos, ou perispírito. De resto, isso poderia, inclusive, realizar sem que os mortos tivessem conhecimento do fato. Vale dizer, para efeito de um automatismo inerente à misteriosíssima força organizadora, que na existência terrena já havia plasmado os seus organismos somáticos. Os organismos somáticos são organismos de carne, vamos dizer assim. Então, é mais um que defende a ideia da força diretriz, ou força organizadora, o campo morfológico, e ele é um respeitado cientista espírita, como eu disse, pouco conhecido. E veremos que vários estudiosos do espiritismo vão citar quem? Justamente Cláudio Bernardo, que foi o primeiro que trouxe essa ideia, o primeiro que nós descobrimos. Aqui nós temos a lista de 8 estudiosos com as obras respectivas, e muitas vezes mais de uma obra. Por exemplo, Ernesto Bozano, ele fala em 2 obras, Leon Denis fala em 1, 2, 3 obras. Bom, então essa ideia está aí, no meio dos estudiosos, no meio das pessoas que se dedicaram a aprofundar mesmo na doutrina espírita, e tem conhecimento, tem bagagem para dar opinião, né? Que a gente tem que ver pelo trabalho, o conjunto da obra, o conjunto de tudo que eles escreveram sobre doutrina espírita. A gente não tem nem como contestá-los diante do que eles colocam. Então, são pontos de referência importantíssimos para a nossa conclusão. E, além desse, nós temos outros que são citados. Aqui nós acrescentamos mais 9, né, com os livros deles também. E não são tão pesquisadores igual o outro, mas são pessoas de movimento também.
né? E ainda nós temos espíritos que sustentam essa ideia, da ideia diretriz, do campo morfológico. Nós temos Allan Kardec aqui na condição de desencarnado. Isso vai estar registrado no livro No Diário dos Invisíveis, de Zilda da Gama. Vicente, do livro As Vidas Sucessivas. André Luiz em Evolução dos Mundos. Emmanuel, em notáveis reportagens com Chico Xavier e Roteiro. Joana de Anjos, em Estudos Espírita. Manuel Filomeno de Miranda. Mediunidade, Desafios e Bens. Camilo, que manifesta através de Raul Teixeira, em Correnteza de Luz. Miramês, em Filosofia Espírita. Joaquim de Souza Ribeiro, em Vida e Renovação. E, finalmente, Pedro, através de Jomar. Tem lá no livro Estudos Psicofônicos, volume 1. Então, isso é importante, porque o que nós estamos querendo mostrar aqui? Os espíritos também advogam essa ideia, entende? Do perispírito ser molde. Esse que é importante. E quanto aos órgãos? Será que o perispírito tem órgãos ou não tem órgãos? E a polêmica é brava aí, gente. Vocês nem calculam. Vamos ver. É fácil perceber que no movimento espírita brasileiro, daqui sou eu, né, uma espécie de um lembrete mesmo, tá? A expressiva quantidade de confrades que, de forma incisiva, negam a existência de órgão no perispírito. Ora, sendo este, ou seja, o perispírito, esse envoltório, né, como vimos, a ideia diretriz do corpo físico, na que modo o corpo físico, ou seja, o molde da forma física, é lógico concluir que ele deve possuir todos os órgãos, porque ele vai modelar todos os órgãos. Né? Ou seja, internos e externos também, né? Que compõem o quê? O corpo humano. Aí a pergunta, que é o problema. Livro dos Espíritos. Kardec então pergunta: os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Os espíritos respondem: não, então eles não sentem fadiga e necessidade de repouso. Podem sentir a fadiga, não podem sentir a fadiga tal como entende, porque a situação lá, num corpo totalmente diferente do nosso, não é a fadiga que a gente sente aqui, né? Consequente, não precisa o quê? De repouso corpóreo. Então, se não tem fadiga, não precisa descansar, não precisa de repouso. Aí ele fecha que é aqui que é o problema. Já que ele não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, a maioria das pessoas traduz que, já que não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas, não tem órgãos. Mas ele não está falando, para mim, a percepção, ele não está falando isso. Ele está falando que os órgãos que ele tem não precisam reparar a força, que é totalmente diferente de não ter órgão nenhum. Porque se não tiver órgão, nós vamos ter um problema sério. Nós vamos mostrar. Problema seríssimo, se não tiver órgão. E aí também, quando a gente pega as traduções, né, você vê que tem problema, né? Você pega a primeira edição do Livro dos Espíritos, aí uma pergunta lá, igual essa, que foi dirigida só, não, eles são espíritos de se que eles os conhecem, porque eles já os sofreram mais. Não os tentem como vós, materialmente. Então, por isso que não tem repouso, não tem fadiga. Como nós, não tem. É esse que é o problema. Vista a sua essência espiritual, os espíritos não podem estar sujeitos às influências que afetam a matéria. Óbvio. Não tem como, né? Eles não sentem as nossas necessidades, nem nossos sofrimentos físicos, nem a fadiga, nem a necessidade de repouso, mas eles as compreendem. E aí, na Revista Espírita de 1859, tem um artigo chamado Os Agêneres. No mês de fevereiro, vai falar, ele vai falar um relato de aparição de mãos, perfeitamente tangíveis. Quando fala tangíveis, seria mãos materializadas, vamos dizer assim, algo palpável, que a gente pode pegar. E a agênese seria uma aparição tangível, um espírito, vamos dizer assim, não nascido, né, um espírito que vem do mundo espiritual, se materializa, seria uma agênese, né? E a permanência dele nessa situação é temporária. Então, diz Kardec lá, nessas mãos, está falando das mãos tangíveis, né?
Havia carne, pele, ossos, unhas reais? Evidentemente, não. Não era senão uma aparência, mas tal que produziu o efeito da realidade. Se um espírito tem o poder de tomar uma parte qualquer do seu corpo etéreo, visível e palpável, não há razão que não possa ser do mesmo modo com os outros órgãos. Ou seja, o que ele está falando? Ó, se os espíritos podem tornar palpável uma mão, por que não pode fazer para o resto do corpo? Não é? E nas materializações dos espíritos, que eles aparecem igual nós mesmos, todo mundo identifica, você pode pegar, você pode abraçar, ele vai falar. E como é que fica isso aí? Isso é materialização de todos os órgãos. Né? Então, se pode dar mão, ele está falando de todas as partes do corpo. Então, essa é a conclusão que Kardec chegou, de uma forma muito tranquila. E aí vem lá Gabriel Delany, no livro As Vidas Sucessivas, tem um outro autor que tem um título desse livro, eu nem sabia desse livro de Gabriel Delany, mas eu achei acabando em formato digital na internet. Então ele vai falar assim, ó, o perispírito é um modelo tão exato do corpo que reproduz com fidelidade completa todos os detalhes, ou seja, todos os órgãos. É um fato geral absoluto que o duplo é o alter ego de um ser vivo. Essa semelhança não é como a de um desenho mais ou menos grosseiro, representando o corpo vivo, mas sim cópia fiel, exata, anatômica. Então, está falando que o perispírito é uma cópia fiel do corpo físico. Né? E aí, em alguns casos, em que as pessoas fazendo experiência de materialização, os espíritos se materializavam. O que é materializar? Na verdade, ele tornar tangível o corpo perispiritual deles, entende? Esse tornar tangível é algo que cada um pode pegar e, como eu disse, abraçar, sente palpável mesmo. E em algumas situações, esses espíritos materializados abraçavam as pessoas, conversavam com as pessoas. Aí a questão é, tem como o espírito conversar sem que ele tenha um aparelho para reproduzir a voz? Pulmão, por exemplo? Se fosse um espírito incorporado no médium, tudo bem, está usando o corpo do médium, beleza, ele pode reproduzir a voz, ok? Mas na materialização ele só usa o ectoplasma do médium para dar a forma que condensa o perispírito dele e dá a forma dele. Então, não tem a participação do médium, a não ser essa matéria que ele vai dar forma tangível. Se dá forma tangível, ele faz o pulmão ser tangível e ele consegue falar com a voz que ele tinha quando vivo. Isso que é importante, a voz que ele tinha quando vivo. Né? Então, está aí, para mim, isso aqui eu acho que é a coisa mais forte da questão do perispírito ter órgão. Porque ninguém consegue me explicar como que o espírito fala se ele não tiver órgão nenhum. Né? Não tem como. Então, ele precisa ter o órgão fonador para poder falar. E aqui nós temos um caso específico narrado no livro Fatos Espíritas, do William Crookes, sábio inglês, que ele fez pesquisa com a médium Florence Cook. E, através dessa médium, manifestou-se o espírito que se designou como o nome de Kate King. Essa foto é uma foto do espírito materializado. Hoje, obviamente, que essa foto não tem valor de prova nenhuma, mas naquela época não se tinha os recursos tecnológicos hoje para a gente produzir até foto de coisa que não existe. Né? Então, uma foto, ela perde um pouquinho de qualidade, à medida que vai reproduzindo, mas mesmo assim está vendo aí que o espírito de Kate King tem mãos, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem orelha, tem cabelo, tem tudo. Então, como que o perispírito? Ela só condensou, tornou tangível o corpo dela.
Então, como que não tem óculos? Você está aí. A prova em conteste. Né? E aí, mais ainda, o William Crookes vai fazer um relato super interessante. Ele vai dizer assim, uma noite, contei as pulsações de Kate. Quem que é Kate? Era o espírito que se manifestava. Contou o pulso do espírito. Ó, peraí. Se ele não tivesse óculos, como é que ia contar? O pulso batia regularmente 75, enquanto o da senhora Cook, que é a médium, poucos instantes depois atingia 90, seu número habitual. Auscultando, ouvindo, né, o peito de Kate, o espírito, né, o peito do espírito, eu ouvia o coração bater. Olha, se um espírito está manifestando, tem um coração batendo, porque ele tem um órgão do coração, não tem outro jeito. Não tem outra explicação. E vem falar que o William Crookes se enganou? Não sabe inglês? É difícil, né? É difícil. Então, examinados da mesma forma, os pulmões de Kate mostravam mais sãos do que os da média. Então, ele sempre fazia a comparação do pulsação do espírito, do coração do espírito, com o da média, para ver se o espírito era médio ou se não era, porque a questão de provar que não era fraude, principalmente nesse sentido. Então, nós temos o quê? O coração de um espírito batendo, um espírito materializado. Está aí, então, para mim, mais uma forma de provar que ele tem coração. E o que faz o coração bater? Em princípio, eu pensava muito nisso e assim, vi uma ideia meio maluca. Falei, ele só pode bater por causa do perispírito. Então, o pulsar do coração está no perispírito. E quando ele é revestido de matéria, então ele provoca essa pulsação na matéria do coração. Mas como é que eu vou provar isso? Deu para entender? Então era difícil uma coisa provar, mas achamos um caminho interessante. Eu acho, né? Vocês vão ver aqui. Então, no livro A Ciência do Espírito, de Henrique Rodrigues, ele vai falar de um tal de Clive Baxter. Ele que foi o criador do polígrafo. O polígrafo é aquele equipamento que usa, chamado normalmente detector de mentira. Ele é muito sensível e mostra as variações de sensibilidade das pessoas. Então, ele pegou um ovo devidamente germinado, ou seja, um ovo fecundado. E aí ele vai fazer um relato a respeito dessa experiência que ele fez. Aqui, com o equipamento dele, o ovo poligrafado, então, que passou pelo polígrafo, mostrou pulsações que coincidiam exatamente com a pulsação do coração de um pintainho em estado embrionário. Mas, examinado ao microscópio, o conteúdo do ovo não mostrou evidência de começo de uma estrutura circulatória física que pudesse ocasionar as pulsações. Isso é super interessante, porque ele está falando? Esse ovo ainda não tinha nem parte física para justificar a pulsação. Então, essa pulsação não estava nada no físico do ovo. Tinha que estar onde? No perispírito. Então, aqui está resolvida a questão da minha proposta lá na frente. O que faz o coração bater é aqui. Certo? Bom, pelo menos achei algum caminho, né? E eu, particularmente, eu acho mais lógico, tá? Mas cada um, né? Uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, que quando a gente está fazendo algum estudo, uma pesquisa em cima de doutrina, e o João Marco colocou isso mais cedo, é que Kardec, ao longo do tempo, ele foi mudando de ideia de algumas coisas em função de fatos novos, que surgiram, de novas descrições, de mudança de algum conceito ou outro. Então,
Kardec, na Revista Espírita de 1866, diz o seguinte: o Livro dos Espíritos foi escrito na origem do Espiritismo, numa época em que se estava longe de ter feito todos os estudos práticos que se fizeram depois. As observações ulteriores vieram desenvolver e completar os princípios dos quais haviam colocado os germes. E é mesmo digno de nota que, até este dia, elas não fizeram senão confirmá-los, sem jamais contradizê-los nos pontos fundamentais. Então, o ponto fundamental está lá, mas os detalhes mudam. Numa certa revista espírita, Kardec vai falar que existem espíritos que cuidam da reencarnação dos animais e dos homens, nessa ordem. Pergunto, em que obra da codificação publicada por Kardec tem detalhes de como os espíritos trabalham na reencarnação dos homens e dos animais? Em obra nenhuma. Então, isso tem que vir depois. Então, quando a gente fecha as questões, assim, o Kardec falou, deixou de falar, é problemático, porque ele está falando que ele não sabia tudo e as coisas foram desenvolvendo. E, no outro momento, ele fala que o Livro dos Espíritos não é o tratado completo do Espiritismo. Está sujeito a alterações. E mais ainda, ele diz que o dia que a ciência provar que está em erro em algum ponto, que largasse aquele ponto e abaixasse a ideia da ciência. Então, ele está provando que o quê? Que o Espiritismo pode ser modificado. Na base, ele não muda. Ou seja, a ideia, vamos voltar lá, a reencarnação em si não muda. Agora, os detalhes de como ocorre, como os Espíritos trabalham nesse processo, como que leva a pessoa para reencarnar, isso aí são detalhes que nós não sabemos, que vão ter informações posteriores, fica claro? Isso que é importante entender, porque a gente fica fechando questão e de repente não pode. Jamais devemos abrir mão do teor dessa orientação de Kardec, contida na Revista Espírita de 1867, no artigo Caracteres da Revelação Espírita. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais transbordado, ou em algumas, talvez, ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modifica sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. É justamente o que eu falei. Então, o que eu falei está aqui, Kardec falando. Então, não sou eu. E para corroborar que nós estamos sozinhos nessa ideia de pensar, trazemos o apoio de Hermínio de Miranda no livro As Duas Faces da Vida. Kardec entendeu o ensinamento dos Espíritos como uma doutrina essencialmente evolucionista, evolui nos conceitos, e, portanto, evolutiva, na qual previu espaços para a acomodação de novos conceitos e revelações científicas. Disse mais, que a doutrina teria de estar preparada até mesmo para modificar-se naquilo em que, porventura, viesse a chocar-se com os novos aspectos da verdade. Então, nós temos aí um estudioso que está falando a mesma coisa, né? Aspectos secundários, no entanto, estavam, àquele tempo, meados do século XIX, e muitos estão, ainda hoje, sujeitos, não propriamente a correções, mas a melhores explicações e aprofundamentos tornados possíveis em razão, precisamente, do progresso científico. É isso que eu estou querendo mostrar em relação da questão do perispírito ser o molde do corpo físico. Eu trouxe todo o aspecto científico para tentar sustentar essa ideia. Ok? Então, aqui é só isso mesmo. Aqui nós temos um outro pesquisador, falando de campos vitais. Então, é só para mostrar que a coisa, citada por Miranda, porque não citei naquela lista, e que a coisa está caminhando. Então, mais pessoas, cientistas, estão enxergando essa realidade, que precisam de alguma coisa para formar o corpo humano do jeito que ele é. Porque como é que forma? Como é que a célula sabe que vai ser coração, vai ser perna, vai ser braço, vai ser... Alguma coisa tem que dirigir essas células, entende?
E é isso que essa ideia traz, de ser molde. Aí, fechando com Delane. O perispírito é o regulador das funções. O arquiteto, que vela pela manutenção do edifício, a renovação das células. Aí. Porque essa tarefa não pode absolutamente depender das atividades cegas da matéria, porque a matéria não faz nada. Então, tem que ter algo mais que é o perispírito. Ok? Aqui estão as obras que nós usamos para fazer essa apresentação. Não é de toda a pesquisa, é só dessa apresentação. As obras ainda. Aqui as imagens que a gente sempre trabalha também, a gente sempre coloca a fonte. E é isso. Aqui nós terminamos a nossa exposição. E a gente sempre coloca, gente, que a nossa ideia nunca é de ser o dono da verdade, tá? A gente coloca o fruto da pesquisa para reflexão, tá? E eu sempre digo, se alguém perceber que alguma coisa que a gente está colocando não está doutrinamente correta, vamos dizer assim, que, por favor, me avise, para a gente dar um jeito de consertar ou até retirar da situação. Porque não tem essa pretensão de, sabe, não, a gente está na doutrina pela doutrina. Tá? O que tem para prevalecer a ideia da doutrina. A minha pouco vale nesse contexto, ok? Mas agradeço a paciência de vocês. Esperamos um bom proveito na leitura da obra. Ok, obrigado.